Nosso entrevistado de hoje no Jornal Rádio Vale é o Dr. Rafael Storino, que é médico e atua aqui no ambulatório da Porto Belo. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, Juliane. Bom dia, amigos da Rádio Vale. Dr. Rafael, a gente teve recentemente, então, o Dia Mundial da Saúde. Nós gostaríamos de falar especificamente hoje sobre um tema que é muito importante, que é a depressão. Então, gostaríamos que o senhor orientasse um pouquinho os nossos ouvintes sobre a depressão. Como é que as pessoas podem notar, principalmente, os primeiros manifestos? Quais são os primeiros sintomas? Bom, distúrbio depressivo maior ou transtorno depressivo maior, que é conhecido como a depressão, ela é uma doença altamente prevalente na população. É uma doença hoje incapacitante, né? Só perde hoje para dor nas costas. Ela é uma doença que se caracteriza por um quadro de depressão durante 14 dias ininterruptos. Seria um quadro depressivo onde as principais manifestações seriam assim, a baixa autoestima, dor sem causa aparente, não ter mais prazer naquilo que a pessoa tem de fazer, algumas atividades que ela tem prazer, ela não tem mais aquilo. Enfim, é uma doença que afeta de forma negativa as relações familiares, as relações no trabalho. É uma doença totalmente incapacitante. E o principal responsável, ou seja, a pessoa mais adequada para estar ajudando essas pessoas seria o médico psiquiatra, na qual ele vai indicar um tratamento individualizado, um tratamento às vezes com medicações antidepressivas. Esse profissional, o médico psiquiatra, seria hoje a pessoa o principal profissional que a pessoa teria que estar procurando hoje. Doutor, tem alguma diferença? Por exemplo, o senhor falou que principalmente as pessoas devem procurar, nesse caso, o psiquiatra. Mas o psicólogo, ele deve ser procurado também em algum momento? Qual é essa diferença em tratamento com um psicólogo e um psiquiatra? O tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra é assim, o psicólogo, ele trabalha mais terapias em grupo, é mais uma terapia individualizada no meio da conversação, vamos dizer assim. O médico psiquiatra, ele está autorizado a poder prescrever medicações. O psicólogo já não pode fazer isso. Então, dependendo do quadro, o psicólogo ele encaminha para o psiquiatra. Às vezes a pessoa está num transtorno depressivo maior, profundo, na qual há necessidade de um tratamento medicamentoso, e aí seria interessante então um profissional médico, psiquiatra, poder estar avaliando, revendo e tomando uma conduta, né, individualizada. No caso do tratamento psiquiátrico, eu não sei se existe alguma exceção, ou a maioria dos casos é assim, as pessoas têm que tomar esse remédio, têm que tomar a medicação para o resto da sua vida, ou é um tratamento pontual? Então, por isso mesmo que é difícil, né, um médico clínico geral, porque o médico psiquiatra, ele estudou, ele é especialista nessa área. Uma consulta desse tipo é uma consulta demorada, a pessoa tem que estar regularmente sendo acompanhada por esse profissional, na qual durante as consultas ele vai tendo esse feedback, né? A pessoa vai relatando se vai melhorando os sintomas, se não vai melhorando. Ele com certeza pode ir diminuindo a dosagem dos medicamentos, pode ir retirando o medicamento. Então é por isso que é um tratamento, vamos dizer assim, tem que ser individualizado e com um profissional experiente e capacitado, sabe? Doutor, a gente até percebe, talvez até por uma certa, não sei se a gente poderia chamar até de ignorância da sociedade, ou por muitos também desconhecerem, às vezes não tratar a depressão com a devida importância que ela tem, como uma doença, né? Às vezes a gente vê, uma pessoa tá lá, tá desanimada, não, é porque é malandro, não quer trabalhar, alguma coisa desse tipo, né? A gente acha que é só uma tristeza ou alguma coisa pontual. Como que as pessoas em volta também podem ajudar? Isso é importante, que as pessoas, a família, os amigos, também ajudem essa pessoa, porque às vezes o depressivo está tão debilitado que acredito que ele não consiga buscar essa ajuda sozinho. Com certeza, a família hoje é de fundamental importância. Essa doença, ela existe sim, ela está prevalente, ela é real, e tem casos que tem que ser tratado com remédio, tem que ter alguma intervenção medicamentosa sim, com certeza, e a família ela tem que entender, tem que ajudar, apoiar, não cobrar, não, como você falou, né, não achar, rotular, né, que tá com preguiça, tá com isso, tá com aquilo.
Enfim, é uma doença que tem que ser amparada mesmo pela família e o suporte familiar hoje é de fundamental importância no tratamento, sabe? A família tem e deve perceber isso e encaminhar e procurar ajuda o mais rápido possível, sim, com certeza. A gente tem acompanhado muitos casos de depressão de pessoas próximas, né, do nosso dia a dia. O senhor tem conhecimento de alguns índices? Nos últimos anos ele aumentou de depressão? Com certeza. Hoje no mundo são 350 milhões de pessoas que sofrem com esse problema. E no Brasil hoje 6% da população brasileira sofre com isso. É uma doença que nas estatísticas ela afeta mais mulheres do que homens. E realmente tem crescido, sabe, o índice mesmo. As causas, elas são apontadas, a gente vê aí numa época onde a gente está com a economia, né, em recessão, o mercado está difícil, existe muito desemprego. Desemprego, será que poderia ser uma das principais causas da depressão? Com certeza, são vários fatores, sabe? É difícil de elencar aqui, mas assim, existem fatores genéticos também, é importante falar isso, sabe? A pessoa tem isso na genética dela, desencadear a doença. Existem fatores psicossociais, familiares, então assim, os ambientais que a gente chama, né? Então o meio influencia também esse quadro, com certeza. Dr. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Rádio Vale. Acredito que no Dia Mundial da Saúde, que aconteceu recentemente, é muito importante a gente enfatizar essa doença. Agradecemos a sua participação. Obrigado a todos e espero ter ajudado um pouco e com certeza procurar um profissional capacitado que possa ajudar.